A narrativa mais impura já é escrita desde que o mundo existe. Oi, eu sou a Adriana do Redatora de Merda e hoje vou falar sobre 120 Dias de Sodoma, escrito pelo Marquês de Sade em 1785, e também vou falar um pouco sobre o filme, sobre a adaptação cinematográfica do Pasolini de 1975. E não haveria melhor momento do que este para inaugurar um quadro que eu tô querendo há tempos aqui no canal. E este então é o primeiro vídeo do quadro Zona de Desconforto, isto mesmo, ao pé da letra. Aqui eu costumo falar sobre obras que fazem a gente sair da zona de conforto e eu sempre estou com os dois pés atolados no desconforto. Então, além do desgraçamento, que eu sempre costumo frisar muito bem também a diferença entre desgraçamento e desgraceira, já comentei algumas vezes que eu curto o cinema extremo, então aqui no Zona de Desconforto vai ser mais para isso, assim, para obras extremas, valendo para quadrinho, para filme, para série, para livro, para tudo. O Zona de Desconforto definitivamente não é para todos os gostos, mesmo entre os desgraçados da cabeça, não é. E por isso que o nome do quadro também vai funcionar como um disclaimer, um aviso para coisas que provavelmente vão passar do limite da sanidade, coisas pesadas de fato, em outras palavras, é por sua conta e risco. Preciso começar dizendo que eu li este livro em 2 dias, eu não parei de ler. E aí quando eu terminei, eu me senti, sei lá, o chupa-cabra, eu senti minha alma toda sugada. E mesmo com todo o esgotamento mental que esse livro me trouxe, eu gostei de ter lido, sabe? Mas também é difícil dizer se eu recomendo esta leitura. Vocês me entendem, assim? Porque é muito controversa essa obra. Precisa ter estômago, precisa estar disposto, e foi até por isso que eu quis fazer esse vídeo, trazer pra cá. Faz um tempinho que eu li e na época muita gente pediu pra eu falar sobre, e daí até quis fazer essa função aqui no YouTube, porque não encontrei muito conteúdo, na verdade eu não encontrei nenhum conteúdo sobre o livro. Minha intenção é mostrar o que tem aqui dentro e trazer discussões, reflexões, porque eu sei que mesmo que seja um livro que gera curiosidade, as pessoas querem saber do que é, qual que é o teor, se é tão pesado assim, não é todo mundo que vai ler, que vai querer ler, que vai começar a leitura e vai querer continuar. Eu posso dizer que eu sou bem apaixonada por obras que me causam desconforto, vide o nome aqui do quadro, obras que me tirem do lugar, que me façam ultrapassar limites. O que acontece aqui é que os 120 Dias de Sodoma, ele criou o possível limite do que podia ser ultrapassado. Não é à toa que de Marquês de Sade surgiu o termo, né, a referência do neologismo sadismo, que é uma prática sexual que consiste em obter prazer através da dor, do sofrimento de outra pessoa, considerado um tipo de perversão com sofrimento alheio, uma crueldade extrema. Marquês de Sade nasceu em 1740 na França e faleceu em 1814 com 74 anos. De família nobre, né, o título marquês, escritor, dramaturgo, filósofo e conhecido pela libertinagem, pela devassidão, escatologia, perversidade e perversão em suas obras. Considerado um doido, lunático, foi preso, inclusive os 120 Dias de Sodoma foi escrito enquanto Marquês de Sade estava preso na prisão da Bastilha. E aí uma curiosidade é que assim, estava no caos completo, Revolução Francesa, a queda da Bastilha, e o livro estava incompleto. Ele não terminou de escrever ali. Então ele escreveu em 1785, tempos depois encontraram os rascunhos e tudo mais, e foi publicado em 1904. Enfim, foi parar num asilo também, e existe muitos estudos em cima dele e em cima das obras dele também. Por exemplo, vários ensaios da Simone de Beauvoir que colocam ele naquela dualidade entre louco e sábio. Enfim, do que se trata então 120 Dias de Sodoma? Aqui a gente tem 4 homens, os amigos. Eles vão para um castelo isolado, eles são muito ricos e esses 4 são muito representativos em figuras da sociedade. Tem um religioso, que é um bispo, tem um nobre, que é um duque lá, riquíssimo, tem um banqueiro, que ele é presidente de alguma coisa de banco, e tem um que representa ali um político, que ele é um juiz. Daí então, voltando, eles vão para um castelo isolado, não sei da onde, e lá decidem praticar a maior
orgia, né, que vai durar 120 dias, que são os 120 dias de Sodoma. Eles sequestram e aprisionam muitas pessoas, acho que chega a quase 50, se não me engano. Então tem esses 4 caras, né, os amigos, 8 garotas e 8 garotos, e quando eu digo garotas e garotos é porque realmente são garotas e garotos, incluindo crianças e adolescentes. Tem 4 narradoras, que são 4 mulheres que eles escolhem ali para narrar suas próprias histórias de perversão, que são mulheres que trabalhavam com sexo, e essas histórias então seriam de inspiração para eles. Tem uns homens também que são intitulados como garanhões, alguma coisa assim. Tem o pessoal que vai trabalhar na casa, né, tipo as cozinheiras, e tem as 4 filhas desses 4 caras, que é algo muito absurdo, assim, elas são casadas entre eles, tipo, arranjando caso da filha do um com o outro, enfim, assim, um nojo, zero limite, o inferno é o limite. Incesto, violência, tortura, mutilações, cropofagia, assassinatos, meu Deus do céu, sadismo. Existiam cronogramas de horários de tudo que precisaria acontecer todos os dias. Tudo é narrado e extremamente detalhado nesse livro. Inclusive, todos os personagens são descritos aqui como se fosse um perfil mesmo, que a gente tem nome, características físicas, detalhes, tudo. E aí você pode estar se perguntando neste momento, por que raios? Por que diabos ler Sade? E longe de mim dizer o que você precisa ou não, o que você deve ou não ler, não é minha intenção, jamais será. Esse livro aqui representa, você entra em contato com os limites da imaginação humana, principalmente voltada para o mal, faz pensar sobre os extremos do ser humano e também na capacidade de praticar a maldade, como se fosse uma maneira de lembrar do que poderíamos ser. E eu acho também que pode acabar sendo um exercício de autoconhecimento na forma com a qual você esboça reações a partir do que está acontecendo na leitura. Eu até comentei na época em que eu li que, assim, esse livro como romance, ele não funcionou pra mim. Eu acho que, assim, não tem nem como funcionar, na verdade. Além de ter aquele lance de que era um livro inacabado, né, na época em que foi escrito, caiu a Bastilha e tudo mais, é uma história, putz, a gente não tem nem palavra para, não tem nem adjetivo para classificar. Porém, como uma análise, né, é uma baita de uma teoria psicológica do sadismo e as formas com as quais ele se reproduz até culturalmente. No Ocidente, a crueldade ela é muito presente, representada por diversos símbolos e imagens que transparecem o sofrimento, tipo Jesus na cruz, por exemplo. E o grande ponto é que sempre vai ter alguém disposto a assistir atos de atrocidade, de dor, de alguma forma apreciar momentos de crueldade, podendo ser uma maneira de validar os seus próprios instintos sádicos. E essa é uma coisa que acontece muito, não é mesmo? Na realidade, na ficção. Falando sobre isso, eu lembro muito do filme A Casa que Jack Construiu, do Lars von Trier, que é um diretor também bastante controverso, bastante problemático, cujas obras eu confesso que gosto bastante, mas não dá pra negar que existe também talvez um sadismo do próprio diretor e também ao olhar de quem assiste, de por que está assistindo aquilo, o que quer levar, qual a crítica e tudo mais. E voltando ao fato deste livro aqui ser uma grande teoria psicológica, que é um exemplo também de como todos os ícones e símbolos da crueldade ultrapassam tempos, perduram e se propagam pela nossa cultura. Sabe, o sadismo em desenhos animados, tipo Pica-Pau, Tom e Jerry, parar pra pensar de como o ser humano se interessa por histórias que envolvem crimes abomináveis, morbidez, casos de serial killers, são coisas que estão presentes em vários lugares, o cinema em exponencial. E falando em cinema, temos uma adaptação cinematográfica bastante conhecida do livro de Sade, né, que foi dirigida pelo italiano Pasolini em 1975, né, que é o Salò, ou 120 Dias de Sodoma, que causou um baita de um furdúncio, comoção, considerado um dos filmes mais polêmicos da história, por tudo, né? Por toda a perversão, escatologia e horror que o diretor escancara no filme. Mesmo que você nunca tenha assistido, você provavelmente já ouviu falar sobre ele. Para dar uma rápida contextualizada também, porque eu acho importante e muito válido, o Pasolini era homossexual, ateu e marxista. Digo isso porque ele era um cara muito popular e transgressor
e ele sofreu muita repressão por conta disso. Ele foi assassinado no mesmo ano em que o filme foi lançado e rola muito mistério quanto à morte dele, o que teria acontecido, tem várias teorias. Teorias de que possa ter sido um assassinato encomendado por parte da extrema-direita, igreja, enfim. Sendo ou não, Pasolini era um cara que incomodava, tava ali para incomodar com a sua arte. Ele era a favor da nudez, então o filme tem assim 2 horas que você precisa se despir literalmente. Livre de preconceitos, notamos que o ser humano tem seu lado sádico. Todos eram obrigados a ficar nus, seguindo as ordens de seus ditadores, se submetendo a tudo. E muito provável também que exista um resíduo muito forte como experiência para pessoas, por exemplo, que, sei lá, foram prisioneiros de guerra, sofreram com a ditadura. Assim como no livro de um libertino revoltado contra a religião, contra o sistema, contra a moral, contra os limites sociais do correto, o Pasolini também traz elementos de crítica à extrema-direita italiana. Isso, assim, é muito, muito forte no filme. Até porque os 4 personagens, os 4 amigos ali em questão são intitulados como fascistas. Como eu sempre digo também, é muito importante a gente tentar analisar a época em que as obras são feitas, tanto do filme do Pasolini, mas também na época em que foi escrita pelo Marquês de Sade. Sade também traz protesto pela classe inferior, ser sempre subjugada pela superior, pela nobreza, que inclusive nessa época era o início do iluminismo, que justamente trazia críticas aos privilégios da nobreza, do clero, defendendo a liberdade política, econômica, a igualdade a todos perante a lei. O lugar que ele escolheu para fazer as gravações, por exemplo, foi palco de massacre, então nada é por acaso. O filme segue fielmente ao livro, assim, é absurdo, é chocante o quanto consegue ser fiel, até em termos gráficos, né, tipo, você lê, você está imaginando, mas no filme você tá vendo, e é bizarro. Então são 3 ciclos, como se fosse a formação da escola da libertinagem, que é inclusive o subtítulo aqui. O primeiro ciclo é o ciclo das manias, onde a narradora conta manias estranhas que vivenciou, testemunhou. O segundo ciclo é o ciclo da merda, histórias de sexo envolvendo merda. Eles coletam fezes das vítimas ali, tem a famosa cena do banquete de merda, um horror extremo. E o terceiro é o ciclo de sangue, que são histórias que envolvem tortura e mutilação durante o sexo. Assim como a cena final, que é assustadoramente irônica. Eu juro, dá até uma engasgada aqui, porque assim, é tudo muito, muito forte. E se você me vier aqui falando que não é forte, que o filme não é pesado, que o livro, não é um livro pesado, tem nada demais, eu vou pedir encarecidamente que você procure uma ajudinha profissional para o seu bem e para o bem de todos à sua volta também, tá? Por favor. Nem vou falar, espero que vocês tenham gostado, porque assim, é um pouco difícil. A palavra gostar é um pouco difícil nesse caso aqui, mas eu espero que o vídeo tenha sido útil, de repente, assim, para contextualizar do que se trata os 120 dias de Sodoma, para quem tem curiosidade e não tem interesse em ler, ou já viu alguma coisa do filme, ou já leu e também quer conversar, levantar algumas reflexões, estou aqui. Se tem algum filme ou livro que vocês querem me ver falando aqui no Zona de Desconforto, deixa aqui nos comentários que a gente continua conversando. Um beijo e até a próxima. Aqui eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeos que talvez possam te interessar, que assim, dá uma puxadinha no desconforto. Se você gostou do conteúdo, deixa um like, que isso me ajuda muito aqui no YouTube, e se inscreve no canal também para receber as novas atualizações.